Hong Kong, um dos principais centros financeiros. Qual a sua história? O movimento que vem acontecendo por mais de meia década na ex-colônia britânica. O que os motiva? O parlamento chinês aprovou uma nova lei de segurança nacional para Hong Kong, uma faca de dois gumes. Eu sou o Lucas Henrique da Costa e você está assistindo Mi News. Hong Kong, a região que já foi só uma ilha, já pertenceu ao Império Britânico após a Guerra do Ópio em 1842 e teve suas regiões aumentadas para a Península de Kowloon e para a ilha de Stonecutters em 1860. Passou a pertencer ao Japão durante a Segunda Guerra Mundial e em 1945 voltou a pertencer ao Império Britânico, voltando a pertencer à China somente em 1997. Nosso repórter Danilo Scrooginger da Silva nos explicará sobre o rápido crescimento econômico de Hong Kong e sobre como um país consegue ter dois sistemas socioeconômicos dentro de si. Danilo, é com você! Obrigado, Lucas. Devido à contínua chegada de chineses vindo do continente em busca de uma vida melhor, a mão de obra na região se tornou barata, possibilitando o rápido crescimento do país, se tornando uma das regiões mais ricas e produtivas da Ásia. Por consequência, durante a década de 70, teve um aumento na quantidade de refugiados vindo do continente, e na década de 80, muitos refugiados do Vietnã começaram a chegar em Hong Kong. Após conversa entre China e Grã-Bretanha em 1984 em Pequim, a China declarou que o sistema capitalista livre de Hong Kong seria respeitado, e não seria afetado pelo sistema comunista presente na China por até 50 anos após a transferência da soberania. Tal política foi adotada pelo nome de Um País, Dois Sistemas e expirará em 2047. Hong Kong então se tornou uma região administrativa especial chinesa, nem cidade nem estado. A região é autônoma e um centro financeiro global de destaque, a qual é de grande importância para a China. De volta para você, Lucas. Obrigado, Danilo. Depois dessa rica lição de história que nos será útil brevemente, por que não esfriam nossas cabeças, Pedro? Cabeças não são a única coisa que vão esfriar, Lucas. Se é que você me entende. Nesse final de semana, uma frente fria está vindo para a região, tendo mínimas de 9 graus e máximas de 16 graus em Florianópolis. Chuvas cobrem a região norte, o nordeste continuará ensolarado e nuvens cobrem o resto do Brasil. É com você, Lucas. Obrigado, Pedro, pela previsão do tempo. Revoluções vêm acontecendo em Hong Kong desde 2014. Mais informações sobre o assunto serão dadas por Alana Ferreiro. Boa noite, Lucas. Noite? Aqui são 7 da manhã. Mas aqui em Hong Kong já são 18 horas. Hoje eu vim para entrevistar uma pessoa a favor do movimento. Mas antes, o que é esse movimento? Hong Kong é de extrema importância e por isso o governo chinês sempre busca aumentar a influência desta região. Em 2014, o parlamento chinês aprovou uma medida que limitava os candidatos da eleição de 2017. Com isso, surgiram manifestações e protestos pró-democracia. Os manifestantes destes protestos utilizaram de guarda-chuvas para se proteger de bombas de gás lacrimogêneo jogadas pela polícia. Daí o nome da revolta, Revolta dos Guarda-Chuvas. Os protestantes demandavam sufrágio universal e candidaturas abertas, mas em resposta foi recusado por Pequim. Em 2019, os protestos voltaram a se intensificar, devido à tomada de uma nova lei que ditava que quem fosse réu em Hong Kong poderia ser extraditado para outra cidade e ser julgado conforme as leis dessa cidade. Com isso, a liberdade de expressão não era mais garantida para o povo de Hong Kong. Até que, devido à grande insistência dos protestos, conseguiu-se chegar a um acordo e então a lei da extradição foi suspensa. Porém, os protestantes, cientes de que se parassem com os protestos, a lei poderia voltar, não pararam e exigiram a remoção completa da lei. Diante disso, as reações policiais ficaram cada vez mais violentas. Em setembro de 2019, a lei finalmente foi extinta. Porém, os manifestantes tinham novas demandas, como a liberdade aos presos durante os protestos, o reconhecimento de legitimidade de protestos e também o direito de voto a todos. O governo chinês não cedeu e as manifestações continuaram. Em 2020, devido ao Covid-19, as manifestações foram diminuindo, até que em maio a tensão aumentou novamente devido à tomada de uma lei de segurança nacional em Hong Kong que visa reprimir separatismo, terrorismo, subversão e conclui-o com forças externas e estrangeiras, aprovada no dia 30 de julho de 2020, e isso é visto como uma ameaça à liberdade pelos manifestantes. A ONG Anistia Internacional falou que a adoção da lei é um momento doloroso para o povo de Hong Kong e representa uma das maiores ameaças para os direitos humanos na história recente do território.
Mesmo que o movimento tenha enfraquecido, protestos em menor escala continuam acontecendo. Tentando evitar a prisão por frases que possam ser consideradas subversivas pelo regime comunista, a maioria dos manifestantes começaram a empunhar cartazes em branco. Conseguimos falar com um dos manifestantes e ele concordou em serem entrevistados, mas seu nome e rosto serão ocultos para a segurança. O senhor só falava chinês, então nossa conversa teve de ser dublada. O que você acha que virá a seguir? A aprovação dessa lei é um passo para trás de nossos objetivos. Mas a luta por liberdade de expressão nunca foi uma luta fácil. E ainda há um longo caminho pela frente. O que faz a luta de vocês tão importante e necessária? É inegável que a China tenta influenciar Hong Kong a se tornar mais parecida com ela. No processo, eles tentam suprimir o que aponta para os outros lados. Mas uma grande parte, eu diria, a maioria, não quer o sistema comunista sobre Hong Kong. Então, ideias que vão contra as que Pequim quer impor sobre nós são inevitáveis. Temos um sistema capitalista forte e rico. Somos praticamente autônomos e muitos de nós, desde décadas atrás, viemos para cá em busca de liberdade de expressão. Não queremos e não aceitaremos uma ditadura comunista e opressora aqui. Última pergunta. Qual sua opinião sobre a violência policial contra os protestantes? Policiais não trabalham para proteger o povo, trabalham para obedecer às leis impostas pelo governo e o governo em si. Enquanto houver um governo opressor, haverá policiais opressores. Isso conclui nossa entrevista. Obrigado. Isso conclui nossas informações sobre a revolta dos guarda-chuvas. De volta para você, Lucas. Encerramos aqui mais uma edição do nosso jornal. Obrigado por sua audiência. Um bom dia, até amanhã.